Pessoal, agora a gente quer ouvir as palmas de vocês. Bora lá! Bem forte! Ao nascer do dia, teu sorriso feliz irradia a intensa emoção. Sei que estamos juntos nas mudanças que ocorrem no mundo, Jesus, meu irmão. Vamos cantar e trabalhar, que esses prados nos campos ressoem como sinos da paz. Vem meu irmão, nessa missão, lá do jovem e o Cristo integrados no amor que refaz. Ao cair da noite, uma prece a lágrima desce, tu vens me falar que essa semente é um milagre de um sol poente que renascerá. Vamos cantar e trabalhar, que esses pratos nos campos ressoem como sinos da paz. Vem meu irmão, nessa missão, lá do jovem e o Cristo integrados no amor que refaz. Pararará, 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 parará, pararará, pararará, pararará. Quando eu era uma criança eu não entendi o que era morte, depois dela o que ia acontecer. Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima dos bichos da TV. Quando eu era uma criança eu não entendi o que era morte, depois dela o que ia acontecer. Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima dos bichos da TV. Parará, 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 parará. Será que existe mesmo a dona morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com a foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Será que existe mesmo a dona morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com a foice na mão. Será que eu acredito? Acredito. Parará, 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 parará. Quando eu conheci o Espiritismo, quando eu conheci a revelação, descobri o inferno e o paraíso, começam aqui dentro do meu coração. Quando eu conheci o Espiritismo, quando eu conheci a revelação, descobri o inferno e o paraíso, começam aqui dentro do meu coração. Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com Kardec, com um monte de espíritos que a gente não esquece. Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com Kardec, com um monte de espíritos que a gente não esquece. Será que existe mesmo a dona morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com a foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Será que existe mesmo a tal da morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com a foice na mão. Será que eu acredito? Eu não acredito. Parará, parará, parará. Não acredito. Parará, parará. Não acredito.
luz dos céus abertos anuncia um sonho que há de vir em nossas vidas, a paz que traz as alegrias santas e compaixão às ovelhas perdidas. Juntos na mesma canção, a luz em cada coração, vibremos, irmãos. Sob o estandarte de Jesus, somos a caravana da luz. Vida, vida, avante, companheiros, somos nós. Trabalhadores do Senhor, caravaneiros do amor, aos minguados da luz. Vida, vida, avante, companheiros, somos nós. Cantaremos em louvor a nossa união em nome do Senhor. Com Cafras, com Cafras, com Cafras, com Cafras. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor, nos olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente, há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente, há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente, há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reunião pública esta noite. Que a paz do nosso Senhor Mestre Jesus esteja entre nós e que possamos ter uma boa reunião. Lembre-se, meu irmão, de separar um copo com água para que possa ser fluidificada ao final. E para que possamos iniciar a nossa explanação da noite, vamos agora para a nossa prece inicial. Então, que nesse instante
possamos fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente, respirar profundamente, tendo a certeza que o nosso amado Mestre Jesus está conosco. Senhor, nos encontramos reunidos em Teu nome, te suplicar a Tua assistência. Permita que Tuas bênçãos, que a Tua paz desça sobre nós, nos proporcionando a calma e a serenidade para receber os Teus ensinamentos. Que Tu possa abençoar o nosso lar e a nossa família, e que Tu ilumine nessa noite o nosso irmão, palestrante da noite, para que Tu possa envolvê-los na Tua luz. Muito obrigada, Senhor, e é com esta prece que damos início à nossa reunião pública. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, meus irmãos, vamos receber a colaboração do nosso irmão Gilson Reis com o tema de hoje, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. Seja bem-vindo e boa explanação. Muito obrigado. É um prazer mais uma vez estarmos aqui nesta live de hoje. É uma noite maravilhosa, onde neste momento começa uma abençoada chuva, né? Então, meus irmãos, que possamos estar abertos ao que nós vamos conversar hoje, para que nós possamos colocar em prática os ensinamentos do Evangelho do nosso maravilhoso Mestre. Então, que Deus nos abençoe e nos inspire nesse momento. Bom, o tema de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 3. Capítulo 13, que diz: não saiba vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Neste capítulo nós temos vários temas, né? Fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, temos a caridade material e a caridade moral, entre outros temas, tá? Então, o que significa para nós não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, né? Porque no sentido alegórico, né? Isso seria impossível, né? Mas como Jesus falava por parábolas, né? Traduzindo, isso significa que esse nosso fazer, ele não vem acompanhado com o sentimento da gratidão dos nossos irmãos que vêm a receber o nosso auxílio. Que isso não seja uma forma de exibir, de ostentar o bem que podemos fazer. Porque o bem que podemos fazer hoje, o bem que fazemos hoje, certamente nós fomos beneficiados em outras ocasiões, em outras vidas, né? Porque nós espíritas acreditamos na imortalidade da alma. Já viemos de outras vidas, para muitas outras viremos. Então vamos refletir. Bom, fazer o bem sem ostentação. Então tente cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estais nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Pois quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Isso está narrado em Mateus, no capítulo 6, versículo de 1 a 4. Vejamos, existem muitas formas de se praticar a caridade, de fazer o bem. Porque a caridade, como nós bem sabemos, ela não é só material, mas ela é moral, ela é de sentimento. E o Evangelho nos diz que nós a façamos sem ostentar, baseado no que Jesus viveu, no que ele ensinou. Porque o ato de receber, ele traz em si uma certa dor.
O sentimento de quem recebe algo, muitas vezes ele vem acompanhado de um sentimento de inferioridade, né? De repente até acompanhado de revolta. Então, muitas vezes, né, as pessoas, nós muitas vezes fazemos isso, condicionamos a algo, esperamos os aplausos. E não é isso que ensina, não é isso o significado da verdadeira caridade. Que nos coloquemos no lugar de quem recebe algo e de repente tem a sua imagem exposta, não é? Então essa é a reflexão inicial que traz esse tema do nosso maravilhoso Evangelho. Fazer o bem sem ostentação. Porque o ato de fazer o bem, ele como consequência última, certamente terá as bênçãos divinas. E aí nós nos perguntamos, de quem nós queremos receber esta compensação? Esta recompensa? Pois se nós buscarmos as recompensas aqui na Terra, é no máximo que nós conseguiremos aqui na Terra. Porque quando nós formos prestarmos contas pelos nossos atos, pelas nossas omissões, certamente nós seremos lembrados de que já fomos compensados. E trazendo isso para o sentido da imortalidade da alma, em que hoje, se estamos numa posição diferenciada em relação aos nossos irmãos, de podermos dar algo, é porque certamente já fomos compensados em outras ocasiões. Então essas pessoas são os nossos irmãos encaminhadas. E faz parte da nossa evolução estender a caridade, estender a benevolência da forma mais natural, da forma mais sutil possível. Esse é o convite. Que a gente se coloque no lugar de quem está recebendo. Que a gente lembre da caridade a qual Jesus fazia. Muitas vezes as pessoas o glorificavam e ele humildemente dizia: a tua fé te curou, meu irmão. Vá. Ou seja, ele não cobrava nada por isso. Então que reflitamos nesse sentido. Porque mais adiante diz, em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Porque nós criamos um patamar. Nós nos colocamos acima e colocamos o nosso irmão já necessitado numa condição muito mais inferior. Porquanto, para encarar as coisas de mais alto de que o faz o vulgo, necessário se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. A lição está aqui bem clara. Aquele que profere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz contrário, procede como se não cresce no que diz. É lógico que o presente momento em que vivemos, a atual encarnação, é o momento para que nós vivamos com intensidade, mas de uma forma simples, entendendo que tudo que nós temos é providência divina. A nossa vestimenta corporal, ou seja, o nosso corpo, a condição econômica que nós temos, o nosso próprio estágio intelectual, porque muitos, em algumas encarnações, esse conhecimento, essa intelectualidade, ela ficou ofuscada por situações de demência.
de loucura, digamos assim. Então nós temos essas ferramentas doadas por Deus aos nossos familiares, a nossa condição econômica, aquilo que muitas vezes nós citamos como nossas posses, as propriedades. Então elas são meios para que nós façamos o bom uso perante ao nosso próximo, que na verdade vai muito além da nossa família biológica, vai muito além das pessoas com as quais nós temos afinidade. Porque se nós buscarmos fazer o bem, fazermos a caridade só para com as pessoas que nos são simpáticas, muitas vezes esperando essa retribuição, o que nós estamos fazendo de diferente das pessoas hoje tidas como más, que também amam, que também, entre aspas, fazem a caridade. Então que reflitamos isso aí, que não nos coloquemos acima só o fato de nós termos uma consciência e podermos raciocinar no Evangelho sobre as nossas práticas, de termos de repente posses, de repente termos o dom da palavra, já nos torna diferenciados em relação aos nossos irmãos. Então que a gente se diminua, porque isso é bíblico. Todo aquele que quiser se exaltar nos reinos dos céus, que se faça pequeno, que se faça humilde, ou seja, que não ostente, que faça todo o bem possível, mas também com todo o desprendimento possível, com todo o desinteresse, sem esperar retribuição alguma, seja ela na forma de aplausos, seja ela na forma das redes sociais hoje, na forma de curtida, de compartilhamento, mas de uma forma natural. Outro tema aqui, os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os do que jazem sobre um pequeno leito sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Então, quantos irmãos nossos, nesse momento, quantos passam por infortúnios ocultos? Seja pela necessidade do alimento material, seja pela incompreensão, seja pela perda de entes queridos, e por estarem ainda no nível inferior de consciência, não tem ainda o conhecimento da vida eterna, aí se deixam levar pelas perdas materiais, pelas perdas de entes queridos, por uma dor. O Evangelho nos diz que muitas vezes as dores, os infortúnios, são bênçãos para a nossa reparação, para a nossa evolução. São uma expiação, muitas vezes, mas aí é onde entram nós, na condição de irmãos em caminhada, que possamos levar a nossa assistência, o ombro amigo, uma palavra de fé, uma palavra de carinho, para que essas dores sejam aliviadas, para que essas pessoas despertem, para que tudo isso é passageiro. Todas as dores são passageiras, que Deus nos criou para o propósito de evoluir, que possamos partilhar, mesmo tendo pouco, que lembremos que essa partilha não são só de bens materiais, mas são principalmente de valores morais, uma prece, uma oração aos que partem, vítimas, do crime, mas também aqueles que cometeram esse ato, que ainda estão endurecidos no mal, porque todos são dignos da evolução, do perdão de Deus. Quem somos nós para julgar as atitudes, as omissões do nosso próximo? E antes de cobrar
dos que estão acima hierarquicamente, que possamos desempenhar o nosso papel, que possamos levar um pouco do que nós temos. E aqui tem mais uma passagem do Evangelho, um pequeno trecho. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, porque à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a moradia humilde, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimento de meigas e consoladoras palavras que fazem com que os seus protegidos, que não são os profissionais da mendigância, ou seja, essas pessoas não, a mendigância não é o seu estado permanente. Elas aceitam benefícios sem corar, pois o pai está no hospital. E enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Mas graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio, nem fome, e irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Vejam que exemplo. Mais na frente, essa mesma mãe ainda vai visitar o pai no hospital. Qual o seu nome? Não importa. Ou seja, mas é alguém que desprende um pouco do que tem. Leva o alimento, leva a palavra de esperança. Planta uma semente de esperança. Porque muitos desses infortunados se revoltam, de repente porque não tiveram a oportunidade de ouvir uma palavra amiga, de ouvir falar sobre o Evangelho. Que todos nós, espíritas ou não, todos nós que acreditamos nesse ideal de um mundo melhor, que possamos ser esses mensageiros do Cristo. Porque o mundo melhor, muitas vezes a gente cobra que o mundo melhor é possível com governantes melhores, mas esquece que esses governantes são escolhas da própria humanidade, que muitas vezes são escolhas daqueles que têm proventos suficientes, mas que sempre ajam em seu benefício, que não se importam com o próximo, que não entendem o sentido providencial da riqueza, que não entendem que esta mesma riqueza, ela é providência divina, e que o seu propósito é de servir para o próximo, Que a riqueza, ela é além das posses materiais, ela é intelectual, ela é moral. Então, que possamos nos desprender um pouquinho do homem velho, dos velhos hábitos, e entendermos que podemos fazer mais, que podemos fazer melhor, que até não podemos voltar no passado e modificá-lo, mas podemos, no hoje, fazer tudo melhor do que ontem, e a cada dia melhor. Que possamos refletir nisso aí, que possamos minimizar o sofrimento. E olha que muitas vezes dessas pessoas são pessoas próximas a nós, pessoas que outrora conviveram com a gente, que de repente estão esquecidas, e muitas vezes nós não a visitamos,
não pegamos esse mesmo telefone que já nos toma tanto tempo durante o dia, não fazemos uma ligação, né? Então que possamos, meus irmãos, sermos melhores do que ontem, que possamos esquecer essas mágoas de outrora, que possamos saber usar a razão. Razão é uma medida em que você, de posse dela, não lhe dá o direito de apontar, de julgar, de condenar. Razão é como se fosse uma porta aberta, que nós sabemos o que está depois dela, mas que não é conveniente fazer aquilo pelo impulso que nos vem muitas vezes. Que bom que quando a gente desperta com essa razão, a gente sabe que o problema não é com a gente. É. Feliz daqueles que entendem e conseguem a cada dia fazer uma autoavaliação de seus atos e na sua contabilidade entender: eu não magoei, ou se eu magoei, eu busquei o perdão. Se eu pensei mal, se eu vibrei naquela corrente negativa lá no meu ambiente de trabalho sobre este acontecimento fatal, mas eu consegui me reconciliar, consegui fazer uma prece também pelo malfeitor. Tá? Então vamos emanar, vamos vibrar energias positivas para a humanidade. Imaginou a quantidade de habitantes que nós temos na Terra? E se algumas vezes por dia, em média, a gente vibrar algo negativo, de repente 7, 8, 9, 10 vezes, acredito que muitas vezes entramos nessas correntes muito mais do que isso. Já pensou se multiplicarmos isso pela quase totalidade da população? Já que tudo é energia, o pensamento é energia, assim como a fé é a maior das energias, pensamento negativo também é a pior das energias. Então que possamos mudar a nossa sintonia, e para isso a gente faz a comparação com uma emissora de rádio, de TV, quando a gente muda de faixa, muda de canal, então que a gente mude a nossa sintonia e passe a vibrar na sintonia do Cristo, porque o seu evangelho está no nosso dia a dia, está presente, está impresso na nossa memória, nas nossas consciências. Os seus ensinamentos estão aí, muitas portas estão abertas em muitas igrejas, né? E com essa consciência a gente saiba também diferenciar quem são os maus pregadores, quem são os exploradores da fé, e que a gente procure novas portas, que nós valemos muito mais, muitas vezes até pelas nossas ações, do que pelo que nós proferimos. Que possamos agir mais. Bom, temos um outro tema aqui, o óbolo da viúva, ou seja, a oferenda da viúva. Isso aqui é um exemplo narrado por Marcos, no seu capítulo 12, versículo 41 a 44, e também por Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Estando Jesus sentado defronte de um gasofilácio, quer dizer, um local em um templo em que eram recolhidos e conservados os vasos e as oferendas, ou seja, um lugar onde se depositavam as ofertas. Então, estando Jesus defronte desse gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância, quer dizer, doavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas. Então, chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhe abunda, do que eles tinham em abundância, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Que possamos refletir na época em que Cristo esteve,
nosso orbe, no nosso planeta, uma pessoa na condição de viúva era uma pessoa fadada, né? A fome, assim como seus filhos, né? Porque não iria contrair um outro matrimônio. As mulheres não tinham emprego naquela época. Então a pessoa vir para ofertar, quer dizer, daquilo que iria fazer falta. Era muito mais do que o seu supérfluo. Ou seja, todas aquelas pessoas de posses estavam dando aquilo que elas tinham em abundância. Então, aquilo não lhes faria falta. Enquanto que ela deu tudo o que ela tinha. Né? Então, qual o sentido de tudo isso aí? Será que nós estamos desprendendo somente o nosso supérfluo? Ou nem isso? Né? O que nós estamos doando? E olha que as opções são muitas. Como mencionamos lá no início, são palavras, são preces. Muitas vezes só o ato de ouvir alguém, um acamado, um idoso. Muitas vezes esses idosos estão na nossa família. Será que nós estamos os ouvindo? Que muitas vezes as pessoas só querem alguns instantes da nossa atenção. Então, que possamos ver o que é que nós estamos dando, ou melhor, o que é que nós estamos retribuindo, porque dá mesmo só Deus, que tem nos dado tanto, né, muitas encarnações, e Ele só quer que nós façamos isso ao nosso próximo, né? Sendo caridosos, sendo benevolentes, compartilhando, digamos assim, já que tudo é providência divina. Então, algumas outras reflexões aqui. O que estou fazendo pelo próximo? Que possamos internalizar isso. O que eu estou fazendo pelo próximo? Né? Estou a criticar? Estou a torcer pelo seu fracasso? Estou desacreditando quando ele diz, desta vez eu vou conseguir? Eu vou me tornar uma pessoa melhor? Será que nós estamos incentivando? Será que nós estamos perdoando na medida que Jesus ensinou? Não só 7, mas 70 vezes 7. Que possamos refletir sobre isso aí. O que estou fazendo pelo meu próximo? Já que nesse contexto cristão próximo é muito além das pessoas que nos são simpáticas ou que são nossos entes queridos ou não. Eu estou condicionando minhas ações a um melhor momento. Qual é esse melhor momento? Quando eu tiver mais posses? Quando eu tiver ganho na loteria? Quando eu tiver... Enfim, eu estou condicionando as minhas ações a que momento? Amanhã? Né? Poderia ser hoje? Então que possamos refletir. Porque não existe um momento certo. O melhor momento é o agora. É o hoje. Uma outra reflexão. Eu sou discreto em minhas ações? Será se eu estou ostentando? Né? Será se eu estou postando, compartilhando? Né? Discrição, gente. E quem recebe já tem aquele sentimento, muitas vezes triste, né? De inferior. Eu estou esperando alguma recompensa? De quem estou esperando essa recompensa? É desse infortunado que recebeu? É da sociedade? É de Deus? Porque se for de Deus, Ele nos recomenda a discrição. A forma mais humilde possível de fazermos o bem. Outra coisa, eu tenho tempo
Eu tenho condições para ajudar os meus irmãos em caminhada? Será que o que me falta é o tempo? Por exemplo, o tempo de uma prece, de uma oração, que eu posso fazer mesmo em meio a uma multidão, ao deitar, ao acordar, em qualquer lugar. E que condição é essa? Condição material? Não. A forma de se ajudar não é só por vias materiais. Que possamos entender isso. Outra coisa, em que consiste a riqueza? Nós já falamos sobre isso. A riqueza não é só dos bens materiais, ela é moral, sobretudo moral, ela é intelectual. Então, com certeza, todos aqueles que têm uma consciência, que têm um trabalho, que são capazes de refletir, são ricos em alguma coisa. Como exemplo, nós temos a irmã Dulce, que saia muitas vezes a mendigar, a pedir em prol dos necessitados. A sua biografia, no seu filme, mostra que ela, em uma dessas caminhadas, ela recebeu uma cusparada na mão. E ela docemente falou: essa aqui é para mim, agora eu quero a dos meus filhos. Vejam que exemplo de abnegação, sentimento puro. Bezerra de Menezes, médico, pessoa de bem, contraiu dívidas ao ponto de, num dos atendimentos em que ele já chegava em casa, sabia da notícia da sua filha que estava adoentada, não estava adentrando o seu lar, sua esposa falou da situação da filha, mas no mesmo instante alguém o procurou na condição de médico, falando que a sua filha estava muito mal, talvez não resistisse, mas que precisava dele para auxiliá-la. E ele aceitou, olhou para a esposa certamente com um olhar de reprovação, porque a sua filha estava acamada, mas mesmo assim ele, na sua mente, na sua elevação, ele entregou as filhas à espiritualidade amiga, superior, e foi ao atendimento dessa senhora. Caminhou por vielas, uma favela, chegou, consultou, verificou o estado de saúde dessa criança. A mãe disse que não tinha o dinheiro e ele doou o seu anel de formatura. Disse: vá à farmácia e entregue isso aqui. Certamente lá eles conhecerão. Então, vejam que outro exemplo de abnegação nessa passagem de Bezerra de Menezes. O outro gigante é Chico Xavier. Escreveu mais de 450 livros ditados pela espiritualidade. Doou todos os direitos autorais, não ficou com um centavo de nenhuma dessas publicações. Levou milhares de cartas de consolação a mães, pessoas aflitas, também não recebeu nenhum centavo por nenhuma dessas ações. Até porque o Evangelho diz: de graça recebeste, de graça dai. Então, que exemplo? Será que nós não podemos fazer um pouco mais? É lógico, né? Aqui não estamos sendo convidados a essa transformação gigante, mas a nos transformarmos um pouco, para oferecer um pouquinho mais. Acredito que isso está à nossa altura. E para encerrar, vamos aqui com as instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Então vem essa mensagem: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais haveria ódios, nem ressentimentos. Diria ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam
e não mais veríeis nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação. Pobres mulheres, arrastando consigo miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, ser dessa veste biológica, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso, de um mundo mais feliz. Então, que entendamos rico, não somente pelas posses materiais, mas pela palavra, pelo ombro amigo, pela capacidade de proferir uma prece aos necessitados. Aqueles que ainda se comprazem no mal são os que mais necessitam. Então, que possamos refletir, meus irmãos, nesse maravilhoso capítulo 13, né, que diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Que possamos fazer o bem sem ostentação, que possamos pensar nos infortúnios ocultos, né? Que o nosso óbolo seja além do nosso supérfluo, tá bom? Então, que Deus abençoe cada um de nós, então, que possamos viver um pouquinho mais os ensinamentos da vivência de Jesus, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado. Agradecemos a colaboração do nosso irmão esta noite. Que Deus abençoe sempre os seus passos. Meus irmãos, nesse momento, a gente vai se caminhar para a nossa prece final, logo em seguida, um passe. Então, que nesse instante possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aquele que, por amor a nós, morreu para deixar o seu exemplo ao coração da nossa Mãe Santíssima, que sempre está disposta a nos acolher. Senhor, te agradecemos por este momento de esclarecimento, de consolação aos nossos corações. Muito obrigada, mas te pedimos, Senhor, que as nossas mãos possam espalhar as bênçãos da caridade, que possamos dar ao outro o nosso perdão, o nosso acolhimento, a nossa compreensão, e que esta mesma caridade possa se espalhar pelo mundo, por todo o planeta, que as regiões que se encontram em conflitos possam conhecer esta caridade sublime do entendimento, da boa vontade, da humildade, para que cresçam, Senhor, qualquer desavença, qualquer discórdia que possam levar em seu coração. Abençoa aqueles que estão nas mais extremas dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas espirituais, que sofrem pela fome, pela enfermidade, pela dor, da perda dos seus entes queridos. Ó Senhor, derrama sobre esses nossos irmãos o teu acolhimento, a tua sustentação, que possam conhecer as verdades sublimes da vida imortal, da fé e da esperança de dias melhores, e que aqueles que pensam que o suicídio é a solução para os seus problemas, que eles possam ser esclarecidos e que possam entender que a vida é a solução e que tudo aquilo que nos abate tem luz e paz em teu coração, Senhor. Envolva os nossos lares, os nossos familiares, principalmente aqueles que mais necessitam de nós, que possamos dar caridade a eles também, da paciência, da compreensão, do amor, para que eles também possam se transformar. Abençoa o nosso lar, para que possamos, Senhor, sentir a paz, espalhar paz,
estar protegidos pelo teu amor e nos envolva, que possamos ter sempre a humildade, sempre a caridade e o perdão em nossos corações. Sustenta as nossas forças, ilumina o nosso dia a dia, para que possamos praticar e pensar sempre o bem. Muito obrigada, Senhor. Nos envolve no teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora nós vamos para o passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo,
sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Bom, meus irmãos, chegamos ao fim de mais uma reunião pública desta noite e que possamos lembrar sempre que os dias de segunda-feira temos um atendimento fraterno, dia reservado para orientar, consolar e amparar a todos aqueles que se encontram com alguma dificuldade, seja física, emocional e espiritual. Então, que possamos compartilhar esse atendimento fraterno, do qual o número para agendamento se encontra abaixo desta legenda, deste vídeo. Então, que possamos compartilhar esse trabalho do bem. Quinta-feira temos o Evangelho no Lar, dia de mais um encontro em torno do Evangelho de Jesus. Então, que todos possam estar conosco. Desejamos a todos uma boa noite, que Deus ampare sempre os nossos lares e as nossas vidas. Até a próxima. Não deixe que se apague o brilho dos teus olhos, não deixe a tristeza te levar. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, assim é bem mais fácil caminhar. O sol vai brilhar, deixa o amor do Cristo te aquecer. Desistir nem pensar, cê sabe a vida é feita pra viver. Esqueça os seus problemas, cultive a alegria, abra o coração pra amor entrar. Jesus está contigo e com sua presença nada será capaz de te abalar. O sol vai brilhar, deixa o amor do Cristo te aquecer. Desistir nem pensar, cê sabe a vida é feita pra viver. Jesus está contigo, assim é bem mais fácil caminhar. Nada será capaz de te abalar.